Caso Varginha, então, para você ver, teve acobertamento, envolvimento militar, morte de pessoas, tentativa de suborno, o resgate, né, de nave que foi abatida, captura de criaturas, e depois tem todos os desdobramentos desses avistamentos que foram ocorrendo lá na região lá de Varginha, e redondezas também. Apareceu criatura em Alfenas, teve um rapaz que entrou em luta corporal com uma criatura dessa peluda em Passos, foi feito BO, foi feito exame de corpo de delito, aquele desenho, né, de falado, e se acredita que esses documentos, depois de um tempo a gente pediu pelo SIC, né, pelo Serviço de Informação ao Cidadão, e eles falaram que não existe, que não tem, que não sei o quê, papapá. Só que a gente já tinha a cópia. Só que hoje eles dizem que não tem. Aí sabe o que eu descobri? Olha só que curioso. Lá naquela época foi o general Lima, que era um dos comandantes lá da ESA. Teve junto com o delegado de polícia de Passos. E teve outras pessoas que viram também a criatura. Aí tentaram falar que era um mendigo, né? Um cara meio magrinho lá, uma figura icônica lá que vivia com saco apareceu o homem do saco, né? E aí falaram que era ele. Então, as Só que explicações sempre vão dando. Você falou que era um macaco com anomalia, né? É isso? mas a explicação militar é mais bizarra ainda. Qual é? Eles fizeram um IPM, que é o Inquérito Policial Militar. E aí chegaram à conclusão que era o Mudinho. Quem que era o Mudinho? Era um menino, né? Sobrou que tinha pro lá. Mudinho, né? O Mudinho Que vai era falar mudo, como? ele não vai Contrário. falar, o Mudinho não fala. É sério isso? E ele tinha problemas mentais, né? Não, Então, sério? sério. E aí o Mudinho. Porra. Quer ver o Mudinho? Acho que eu tenho a foto do Mudinho aqui. Tem no livro aqui o Mudinho, quer ver? Que recentemente eu tive lá na cidade de Varginha e acabei tirando uma foto com o Mudinho. Porra, coitado do Mudinho. Porra, mano, volta. O cara acabou virando ali Aqui é o Mudinho. uma sensação. O Mudinho é esse de camisa azul. Pô, tadinho do Mudinho, cara. Tá, então sobrou pra ele. Esse foi aqui, ó, o Inquérito Policial Militar, de várias páginas, 2 volumes dessa grossura, eu tenho em casa ali, e eles manipularam a informação para falar que era o Mudinho. Só que depois disso, esse cara aqui, ó, Major Causa, Sim. do Exército, da comunicação social do Exército, ele falou que, na verdade, não foi o Mudinho, que foi um casal de anões. Porra. E essa história está gravada, isso aqui foi publicado num documentário espanhol. E o Major Eduardo Eli Fiorio Causa disse que naquele dia tinha chovido muito, eles estavam passando com um caminhão do exército, viram um casal de anões, a anã estava grávida, e aí eles resolveram dar uma carona para o casal de anões grávidos e levaram até o hospital regional. Quando desceram os anãozinhos lá, o pessoal olhou e pensou que eram 2 criaturas. Aí ele falou isso. Caramba. Essa foi Agora, esse Causa, ele estava juntamente com o general Lima, numa coletiva que eles fizeram para a imprensa, negando tudo, no dia 8 de maio de 96. Ou seja, como é que ele muda a versão e fala que é um casal de anões? Mas não para por aí. Depois, a terceira explicação do Exército é que, na verdade, era o Etevaldo. Quem que era o Etevaldo? Era um militar que era pobrinho, não tinha dinheiro, não tinha recurso, e ele tinha que mudar de casa, então eles disponibilizaram um caminhão de tropa do exército para colocar a mudança do Etevaldo para uma outra casa. E aí o caminhão andando lá pela cidade falava, lá o caminhão do ET, o Etevaldo. Que isso, e aí ficou assim. É sério, cara. Essa é as explicações oficiais do Exército Brasileiro. O Etevaldo foi. E o nome do militar era Etevaldo. Etevaldo. É o nome do cara mesmo? Etevaldo. Nada, não existe.
E o casal de anões eu nunca achei. Caraca, Não cara. existe. E isso aqui é uma foto que um militar do exército vazou do Sim. comboio, quando eles tiraram a criatura do Humanitas, levaram para a ESA, e depois teve um comboio que foi para a Unicamp. Isso aqui é foto original Sim. da época. Essa perua que tem aí, bege, Aham. é onde ficava o pessoal da Uma Kombi, inteligência. Da inteligência. A gente sabe até o nome de quem que estava dirigindo e tal. Pô, o pessoal da Sabe inteligência deu tudo. mole, né? Deu mole, deu mole. Então, assim, é ridículo, né? Essas coisas. Esse cara aqui, ó, já ouviu falar em John Mack? Psiquiatra de Harvard? Ele foi pra Varginha, entrevistou as meninas, o John Mack, e aqui do outro lado aqui tem as meninas, ó, sendo entrevistadas por ele. Quando ele terminou a entrevista, ele falou assim: Edson, eu entrego e rasgo a minha carteirinha de psiquiatra de Harvard se elas estão falando mentira. Ou seja, ele atestou que elas tinham passado por uma experiência real e traumática. Caramba. É... Agora, vamos lá, cara. Eu não quero te interromper, mas eu quero te fazer algumas perguntas. Tem Pode mais fazer. coisa aí? Tem, vixe, tem muita coisa. Tá. Teve uma reunião, deixa eu só falar essa reunião aqui. A reunião do alto comando do Exército em Campinas. É esse aí o cara que você Nunca procurou. antes o Exército Brasileiro tinha se reunido fora de uma capital brasileira. Foram para Campinas. O Zenildo Zoroastro de Lucena, que era o ministro do Exército na época, mais 20 e poucos generais lá, um representando cada estado, estiveram nessa reunião e a gente ficou sabendo que era para ver a criatura lá. Só que aí deu uma confusão. Foi uma exposição da criatura. Aí deu uma confusão. E aí um dos jornalistas do Correio do Povo, amigo nosso, foi lá e falou: o que vocês estão fazendo aqui? Né? Ministro, 20 e tantos generais 5 estrelas. Aí ele falou: não, nós viemos aqui para ver os computadores da Unicamp, porque a gente vai informatizar o Exército. Então a gente vai dar uma olhada lá como é que é esse esquema. Você acha que precisa um ministro do Exército e 20 e tantos generais para ver um esquema, para informatizar? Você pega lá um sargento com alguma... bota um tenente lá. Um cara lá que entende um pouco de informática, tá? O cara vai depois dissemina, não precisa essa turma toda. E depois ele deu uma outra desculpa, que iria também para uma unidade próxima a Campinas, que é a 11ª Brigada de Infantaria Blindada, para acompanharem as obras que estavam sendo realizadas para recebimento de 40 carros de combate Leopardo de fabricação alemã adquiridos naquela ocasião. Também não precisa. Essa galera toda. Sim. E algumas pessoas falaram pra gente que, na verdade, eles estavam lá pra tentar ver a criatura, e foi uma brigaiada, porque alguns viram, outros não viram. E aí o próprio ministro, né, o Zenildo, reclamou lá, falou: pô, a gente não tem nem sossego, né, de fazer nossas reuniões aqui. E foi isso, cara. O que tem de informação no mundo, Estados Unidos, principalmente, sobre esse caso, né? Então, já que eles tiveram muito acesso e, na verdade, a criatura foi levada por eles. Então, tem o depoimento da Leslie Kean. Deixa eu achar ela aqui. Tem o depoimento dela e do Joshua. Cadê os... Eu acabei fazendo no livro um capítulo só sobre o envolvimento americano, né? No caso. Então aí a gente aborda... Aqui, ó. Esse aqui é o Joshua Reid e a Leslie Kean, do Washington Post. Os dois afirmam que conhece o piloto americano da USAF, da Força Aérea Americana, que transportou a nave e os seres para a Área 51 nos Estados Unidos. Então, são americanos comentando. Esse aqui é um outro cara que teve lá, que era um agente da CIA, chamado Bob Pratt, que teve lá também fuçando algumas coisas. E aqui, ó, é uma carta do Bill Clinton, que ele queria saber o que chegou lá na Área 51, em Groom Lake. Aqui, ó.
O pessoal está comentando que deve ser o avião que transportou a criatura do Brasil para os Estados Unidos. O presidente queria explicações, até porque na carta o presidente exige a desclassificação das informações. Então, ele queria saber, um dos inscritos da comunidade compartilhou um arquivo diretamente do site do governo americano, que ocorreu, a carta foi escrita dia 30 de janeiro de 96, referente a um avião da USAF que chegou em solo americano em Nevada, em Groom Lake, que é a área 51. Sim. Então, a carta tá aqui, eu imprimi até lá do site norte-americano. Dá pra ver. E aí eu fiz até uma tradução aqui do conteúdo, e ele revoga não, ele chama, né, uma lei, e que ele quer saber, conservação de recursos e lei de recuperação RCRA, conforme 43, 42, 69, 61, lá e tem determinação presidencial 95-45, cópia em anexo, né, de 1995. Então ele usava, né, os direitos para tentar saber o que chegou lá. O que chegou no avião do Brasil, veio do Brasil aquele negócio, com conteúdo dentro que ele é presidente e não pode saber. Sim. Então só pode ser alguma coisa de Varginha, já que Varginha começou dia 20 de janeiro. A criatura, ela foi para a Unicamp por volta ali do dia 23, 24, e ficou alguns dias depois, foi levada para os Estados Unidos. Então, se a carta é do dia 30, foi alguns dias antes que chegou em Groom Lake. E aí ele fez a carta e pediu para o líder do Congresso. Só que não conseguiu. E depois disso? Não, aí não tem mais nada dos americanos falando alguma coisa a respeito do assunto, não.